Boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem é de boa tarde, bom dia para quem é de bom dia. Afinal, vocês podem estar vendo essa live em outro momento, né? Ela vai ficar salva no IGTV e também no canal, lá no YouTube do Litera Negra. Eu quero começar dando, né? Saudando todo mundo que está chegando. Saudar também a nossa convidada. Só esperar ela acenar pra gente para fazer o convite. Enquanto isso, vocês podem pegar esse aviãozinho que tem aqui embaixo, ó, e mandar para os seus contatos. Vai ser muito boa a live de hoje. Deixa eu fazer o convite aqui para ela. Conectando. Olha ela. Oi! Tudo. Tudo bem? Você tá me ouvindo bem? Deixa eu só arrumar aqui o fone. Tô, tudo bem? Fala de novo. Tá me ouvindo direitinho? Tô sim. O pessoal tá ouvindo bem, Bel, também? Acho que tá Você tá me ok. Tô. Show. Bom, deixa eu só fazer as devidas apresentações para a gente começar. Esse aqui é o Litera Negra Convida, com o rolê de Bel Poan na literatura. Lembrando que a gente está no mês, né, dia 25 de julho, é comemorado uma data muito especial na América Latina e Caribe, que é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. E no Brasil, em especial, no mesmo dia também é comemorado o dia de Teresa de Benguela, que é um dos mais expoentes nomes da luta anti-escravizão, né, anti-escravagista durante o Brasil colonial. E aí a gente está contando hoje com a presença de Bel. A gente tem um Bel Poan, compositora e atriz pernambucana, além de mestra em História pela UFPE. Foi vencedora do campeonato no Campeonato Nacional de Poesia Falada, o Slam Brasil de 2017, o que concedeu a ela o direito de ser representante do país no World Cup de 2018, em Paris, e convidada pela Flip em 2018. É autora dos livros É que Dei o Perdido na Razão, da Castanha Mecânica, publicado em 2018, e também Lutar é Crime, da editora Letramento, publicado em 2019. Antes de passar a fala para a Abel, eu queria dizer que é uma satisfação e um prazer enorme estar recebendo você aqui. Sim, eu sou um admirador de longas datas, você sabe, e assim, embeleza muito o canal ter sua presença. E assim, para o pessoal que não te conhece ainda, assim, é um privilégio nesse momento poder saber quem é Bel Poan por ela mesma. Então, Bel, boa noite, a casa é sua. Fique à vontade, conta um pouquinho aí pra gente sobre você. E também você já vai emendando, assim, contando pra gente sobre os seus primeiros passos, sua primeira caminhada na literatura. Eu não tô te ouvindo, você pode falar mais alto? Eita, pera. Agora sim. Agora melhorou. O meu dedo tava no áudio. Nós também, né, nos conhecemos de longa data. Fizemos história na Federal juntos. E bom, além disso que tu citou aí, eu sou mãe de um bebezinho de 1 ano e 6 meses. E meu rolê na literatura, ele começou mesmo em 2017. Foi nesse ano que eu recitei pela primeira vez uma poesia minha em um sarau. Foi no aquele quilombo experimental, ali atrás da Rural. Foi a primeira vez que eu recitei uma poesia minha. E aí, coincidências da vida, 2017 foi o ano que Patrícia Naia e Amanda Timóteo, duas poetas daqui incríveis, criaram o Islã das Minas PE, que é essa batalha, né, de poesia falada, e das Minas, onde só recitam mulheres. E
foi aí que tudo aconteceu. Uhum. Tu é natural de Recife mesmo? Fala pra gente de onde é que tu vem. Sou de Recife, meu pai é pernambucano, mas a minha mãe é carioca. E nesses meus 26 anos eu fui criada aqui em Recife, mas todos os anos da minha vida eu fui nas minhas férias, tanto no meio quanto no fim do ano. Então me sinto tendo sido criada lá também, um bocado, e com experiências, né? No Rio de Janeiro, a minha avó mora em Realengo, na Coab. E aqui em Recife, eu morava com os meus pais, morei a vida toda com os meus pais em Boa Viagem, praticamente, né? Que é um bairro de classe média, que foi onde eu cresci. Apesar do, como minha mãe, serem pessoas negras periféricas, chegamos na classe média. Uhum. Doideira de 1000 graus. Não é? E Boa Viagem tem esses abismos também, né, sociais, assim. Eu, durante muito tempo, fui evangélico e fazia parte de uma igreja em Boa Viagem que ela ficava no meio de duas favelas. E era, assim, estava até rolando um debate, né, por volta de 2010, 2011, de uma reforma na igreja para colocar aqueles ar-condicionados centrais, para colocar as cadeiras todas com poltronas reclináveis, tipo cinema, sabe, acolchoada, quando na verdade nessas duas favelas não existia saneamento básico. Então, existia essas contradições, né, da própria igreja insistir em manter abismos pelos quais Jesus tinha vindo libertar as pessoas, né? E falando um pouquinho dessa sua origem, né, tanto com o pai pernambucano quanto com a mãe carioca, como é que se deu? E você falou também que iniciou escrevendo e recitando em 2017, mas como é que se deu esse processo, assim? Como é que começou? Se você puder falar para a gente um livro que tenha te marcado, né, durante essa trajetória e por quê também. E aí já emendando uma próxima pergunta também, comentar para a gente como é que se deu o contato, né, com autores negros, com autoras negras. Então, o livro que mais me vem à cabeça do início do meu processo criativo é O Punho Fechado no Fio da Navalha, de Patrícia Naia, né? Uma mulher preta, sapatão, né? Que apesar de ter nascido em São Paulo, passou a vida aqui. Então, sinto ela minha conterrânea. O poema mais bonito que eu já li falando de Recife foi ela que escreveu. Então, eu consigo pensar muito no livro de Naya, esse, como uma grande chave, assim, para essa minha porta na literatura. Ela, essa referência toda, porque era uma mulher que eu via ali no CAC, eu via ali na Federal, escrevendo coisas incríveis e na condição dela, no lugar que ela vem, enfim, muito corre. E por me sentir realmente apta ali a tirar da gaveta muitas poesias minhas. Mas esse meu contato com autores negros, ele foi completamente assim, porque eu voluntariei a ter esse contato. Se eu fosse esperar a escola, se eu fosse esperar amigos, enfim, professores da universidade também, virem me falar de Carolina de Jesus, Conceição Evaristo, Patrícia Naia, eu ia esperar sentada até o fim dos meus dias. Eu acabei, coincidências da vida, pesquisando o movimento negro unificado na iniciação científica, quando eu fiz história na graduação. E aí tive acesso a uma leitura sobre negritude, relações raciais, racismo científico, que me levou a questionar muitas coisas, né, como mulher negra, sobretudo, né, juntando conhecimento e vivência e
minha sensibilidade, né, também de trazer isso para uma obra artística. Isso tudo, 2017 foi o auge. E aí, interessante que foi a partir dessas leituras, quando eu pesquisava o movimento negro, que eu me deparei com Carol Luiz, com o fato de que ela é traduzida até para mais línguas que Clarice Lispector, que Conceição Evaristo já ganhou um prêmio Jabuti, Marilene Felinto, que é uma poeta, escritora, na verdade romancista, mas já ganhou o prêmio Jabuti e ela é uma mulher negra pernambucana. Ela escreveu As Mulheres de Tijuco-Papo, um romance lindíssimo, tanto aqui como lá fora. Qual o E nome eu me dela? perguntando, Marilene Felinto, ela é bem ausente da mídia e tal. Ela já foi para Flip também. Ela é uma autora bem reconhecida, bem renomada. Eu acho que de mulher negra pernambucana, talvez ela seja a escritora negra com mais carreira, assim. Eu acho que não é todo mundo que ganha, né? Um prêmio Jabuti no currículo. E, caramba, a gente não conhece. Tijuco Papo é aqui do lado. Aí os franceses leem As Mulheres de Tijuco Papo. E eu, que moro do lado de Tijuco Papo, não sei nem quem é a autora. Uhum. Então, foi realmente um movimento muito meu, assim, a partir desse também de ter tido acesso, né, a uma leitura sobre racismo que me tornou mais crítica. Fui encontrando autores negros e passada, né, assim, até uma coisa que eu vinha discutindo com meu companheiro, né, minha companhia de quarentena, fora meu filho. Toda vez que eu falo, eu vinha conversando com meu companheiro, só tem ele, né? Assim, aqui, então, é isso. Sempre vai ser com ele, ainda bem. E aí, sobre autores negros de África. Quais são os autores negros de África que a gente lê? A gente lê Agualusa, Mia Couto, Pepetela, Walter Hugo Mãe, todos são brancos. Um é de Moçambique, o outro é de Angola, mas todos são brancos. E eu fico pasma com isso, assim. Tudo bem, gente, vamos ler autores africanos brancos. Aí tem a cota de Chimamanda e pronto. Mas bom, fui. Não, e é isso mesmo, né? A pessoa acaba, em algum momento, pensando que a África é um país, e aí coloca ali autores, chega na livraria e procura, quero indicações de autores africanos. E aí os que estão lá em evidência são exatamente esses que você colocou, né? Mia Couto, Uhum. Que o são próprio Walter grandes Hugo Mãe. autores, mas assim, se eu só lesse autor branco da Bahia, eu já ia achar uma coisa estranha. Do continente africano. Piada. Assim. Sim. E E são alguns autores brancos, né? Tipo, ok, minha cor. Eu falei uns 4 aí. sim, a referência acaba sendo sempre branca, né? Ó, que Uhum. acaba chegando para gente pelos próprios acessos. E você falou algumas autoras, né, escritoras pernambucanas também, que, assim, eu lembro muito de uma fala de Angela Davis, quando ela esteve no Brasil na última vez, que ela falou, não, pô, acho massa vocês quererem ler os meus livros, mas, assim, vocês têm referências à altura aqui no Brasil, né, desde Lélia Gonzalez, a própria Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, e aí ela apresentou, né, numa fala curta, algumas autoras negras também que, talvez por serem nacionais, principalmente por serem mulheres negras também, não tem a mesma, audiência, não tem o mesmo público, não tem a mesma projeção que outras autoras, né? A própria Angela Davis talvez alcance, né, essa projeção midiática muito por ser uma autora estadunidense, por ter sua história, né, já de 50 anos de luta pelos direitos civis, de ter feito
parte dos Panteras Negras, do Partido Comunista nos Estados Unidos, de ter se candidatado 2 vezes a vice-presidente dos Estados Unidos, né? Quando a gente também tem várias outras referências aqui que a gente pode usar, né, como norte para uma educação antirracista, para uma sociedade que a gente entenda como justa. E uma dessas autoras, que inclusive faz parte da Santíssima Trindade do Litera Negra, é a Conceição Evaristo, que você mencionou. E entra um pouco na próxima pergunta que eu queria te fazer, porque a Conceição ela tem um termo chamado escrevivências, né? E segundo ela, a escrevivência é parte desse subjetividade da mulher negra, que é assim, acompanhado de toda a tradição oral Atlântico dentro dos porões dos navios negreiros, pelas mulheres negras, e desse lado do Atlântico, assim, fez brotar vários focos de resistência, né? Desde Teresa de Benguela a outros quilombos e senzalas, e, enfim, a luta do cotidiano, que é muito do que a Conceição fala, né? Ela diz que não nasceu rodeada por livros, mas por palavras. E aí a escrevivência vem desse lugar. E eu observo muito assim o Islã como uma representação viva, né, e florescente dessa representatividade, né? Você tem lá um círculo com uma mulher no meio contando histórias. E aí queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre sua experiência com o Islã, sobre essa escrevivência e, enfim, que você sinta vontade para comentar um pouquinho sobre a gente, com a gente sobre isso. Nossa, esse termo de Conceição Evaristo é demais, né? Assim, inclusive, quando eu tive na Flip em 2018, participei de uma mesa com ela. E muito engraçado ela falando que ela queria muito compor um rap bom, que ela já estava tentando há um tempo, mas achava que ainda não estava bom para ela sair mostrando. Ela é uma grande vovó, assim, bem lindíssima. Ah, se ela fizesse uma receita de bolo, tava vendo, assim, É, imagina um rap. gente. E aí, escrevivência, né? É aquilo de escrever o que a gente vive. Se a gente vive a negritude, se a gente vive o machismo, né? Questão de classe como seja, isso vai estar na nossa escrita. E aí é uma coisa, eu sempre amei literatura, já até pensei em fazer letras. Na verdade, eu hoje faço um curso de letras à distância, mas assim, no colégio eu pensei em fazer letras ao invés de história. Mas me sentia distante, me sentia muito distante. Sensibilizava, né, o que os poetas como Drummond, Manuel de Barros, Manuel Bandeira, Fernando Pessoa, a infinidade deles que li, amei, me emocionei, mas que eu assim, tinha um grande abismo entre a minha escrevivência, como seria, e a deles. É interessante, se você consulta escritoras negras, escritoras mulheres, até sem serem negras, elas contam que no começo da escrita delas reproduziam a escrita desses homens brancos, o modelo, o tema, né? Geralmente fala de amor, as questões pessoais, né? E tal. E eu me encaixo também nesse lugar, né? No começo da minha escrita, no ensino médio, quando eu comecei a escrever poesia mesmo, eu procurava uma escrita Fernando Pessoa, uma escrevivência que não era minha, ou que talvez era só uma escrita, não era vivência junto, né? Porque sentia essa distância. E foi quando eu comecei a me colocar com a minha realidade de fato na poesia, e aí com a tônica também, né? Que ela tem, foi que eu entendi que aquele era o meu lugar na literatura, sabe? E aí pensar a descolonização do nosso pensamento em relação a isso é fundamental, né? Entender que poesia de qualidade, poesia massa, poesia que emociona, que é o que realmente importa, ela não precisa estar no livro, ela não precisa não ser combativa, não ser politizada, né? Por que Uhum. não
falar. Sei lá, se pega um Ferreira Goulart da vida. Ferreira Goulart era um poeta super combativo, trazia para os livros, para os poemas dele questões, né? Ele era comunista, trazia isso para os poemas dele e eu putz, achava aquilo interessantíssimo, mas ainda assim de um outro lugar, né? Mesmo o autor que eu chegava perto de ver algo que parecia com uma indignação poética que eu me enquadrava, porque eu me perguntava, poxa vida, as minhas questões, o racismo não sensibiliza a ponto de virar um poema, sabe? Por que não? Precisa chegar eu para fazer, né? Pelo visto. Precisa chegar a Conceição Evaristo, né? Para fazer. E aí sim as pessoas olharem e, puxa, racismo pode ser tema, né? De poesia também. E não precisa ser poesia só escrita, né? Poesia falada. Isso que tu diz de um círculo com a mulher no meio contando histórias, né? Como se fosse um griot mesmo, como se fosse uma figura ancestral ali, mostrando a força que tem a história oral, a palavra falada, né? Quando esse termo que a gente usa de ser um homem de palavra, isso é totalmente da nossa ancestralidade de África que dá valor à palavra, né? E não a sua assinatura. O documento ali tem assinatura, pronto, você concordou com tudo que tem ali. É na palavra aqui, falada, que está a honra, né? De fato, de uma pessoa. Exatamente. E, Mas, assim, Conceição... Pode falar. não, continua. Eu pensei que não tinha respondido a pergunta. Não, respondeu sim. E, assim, eu tenho muito na mente Conceição enquanto você vai falando e ela acaba norteando muito na nossa conversa. A gente já tinha feito um vídeo sobre um livro dela, que é o Ponciá Vicêncio. Foi um vídeo que a gente gravou no ano passado. Fala da história de Ponciá, que é uma menina que tinha o sonho de atravessar o arco-íris e se tornar como um menino, porque já na juventude ela observava que o tratamento que os meninos recebiam era diferente, né, do que o das meninas. E o próprio nome dela, o Vicêncio, é herdado do avô, que por sua Uhum. vez, na época da escravidão, ele e todos os escravos, né, que trabalhavam junto com ele na fazenda dos Vicêncio, acabaram ganhando o sobrenome do proprietário da fazenda e acabou passando para sua família. E aí chegou até a mãe de Ponciá e chegou a própria Ponciá também. E a história, assim, a mãe da Ponciá acaba ensinando ela desde muito menina a cunhar, né, artes, obras de artes a partir do barro. Então ela acaba virando uma artesã também, um ofício que ela aprende com a mãe. E a Conceição é um tipo de artesanato com as palavras também, onde ela diz que aprendeu, né, cresceu rodeada de palavras ali com sua mãe, com suas tias. E é muito disso, né? E ela coloca bastante disso em Ponciá Vicêncio. Acho que muito se confunde, ela mesma fala que em alguns momentos se confunde com a vida da própria Ponciá e a vida dela. E tem esse outro livro aqui também, que é Olhos d'Água, que é um livro de contos. São algumas mulheres que aparecem aqui nessas histórias e são retratos do cotidiano, né? Como você falou, tipo, o racismo não pode inspirar poesia, não pode inspirar obras literárias, né? E a Conceição, ela apresenta várias possibilidades, né, dessas representações e vai ser o próximo vídeo que vai aparecer lá no canal, inclusive. E aí, se você puder comentar essas autoras, né, como a gente falou da Conceição e algumas outras, como é que elas cunharam a sua produção literária, como é que elas trabalham para a construção de Belpoin hoje e o que possibilita que Belpoin... Possibilita que Belpuan um pouquinho. Possibilita que Belpuan. Para que você... Tá me ouvindo bem? Para que Agora você sim. fale para a gente... Então, para que você fale para a gente um pouquinho sobre a influência dessas escritoras que a gente falou, desde Conceição Evaristo a outras, no seu processo criativo, né? Desde o slam
as poesias, aos seus livros também. E aí, se você puder comentar sobre um pouquinho deles dois. Uhum. Então, a influência delas é o tempo todo, né, pela sofisticação mesmo da literatura dessas mulheres, né? Uma coisa muito refinada, muito bem pensada, bem bolada. Uma pesquisa de palavras, de ideias, né? Assim, só para jogar algo para deixar mais interessante aqui o assunto. Não é querendo causar briga, não. É só para problematizar. Tu falou o termo nortear. Por conta dessas mulheres, eu consigo, e por conta de outras leituras também, consigo refletir por que nortear o pensamento é direcionar o pensamento. Porque o norte tem uma razão de ser. A gente não é norte, Brasil não é norte. Brasil é América do Sul. Né? Quem é norte? Quem direciona? Quem pode ser norte numa bola? Né? A gente se pergunta. E é isso. Outra autora que vale muito a pena citar aqui também é Ana Maria Gonçalves, que ela tem um romance Um Defeito de Cor. É uma autora que ela vai fazer recontar a revolta dos malês, a história de Luísa Maim de um jeito doloroso, de partir o coração, profundo, intenso, e é tão imenso assim, exatamente, ele aí, é esse tijolo mesmo. E ela vai falar isso primeiro na perspectiva de uma criança, né? Luísa Maim criança. Então, é o tipo de literatura que, da forma como ela faz, não teria outra pessoa a não ser uma mulher preta para fazer dessa forma, né? Entrar tanto nessa questão. Obrigada, amor. Olha, trouxe aqui o meu também. Dedicou. Menina, isso aqui é um tijolão. E muito me encanta a forma como elas falam, porque, além de tudo, existe a linguagem, né, mais acessível. Eu acho que esse ponto talvez seja dos mais chaves em relação ao Islã, né? Quando tu me pergunta como elas influenciam também esse tipo de poesia. A poesia das mulheres negras, das escritoras negras, geralmente é algo que uma pessoa leiga consegue acessar, uma pessoa, sabe, que não tem faculdade necessariamente, vai ouvir um poema do Islã e vai dizer, pô, total, nossa, ou pode não gostar, mas vai entender, né? Não tem 10 mesóclises por verso e uma conjugação que se usava no século XIX. É um tipo de literatura que ela é feita para ser compreendida por todos, né? Não é aquela coisa. É óbvio que os romances, né, têm uma linguagem mais sofisticada mesmo, né? E culta como tem que ser para a gente ser aceito, né? Dentro dos padrões. É muito engraçado pensar que nas artes e principalmente na música, mas a cultura negra ela é muito dominante. É tipo assim, Sebastian Bach, Beethoven, são joias raras da música que a gente guarda. Mas que o povo escuta pop, funk, rock, brega, passinho, samba, bossa nova, que é um samba elitizado, frevo, maracatu, coco, tudo, tudo é da cultura preta, e o que os brancos ouvem, né? O que está no fone de ouvido deles, a origem
foi de pessoas pretas. E aí, na dança também, a dança contemporânea é totalmente influenciada pela malemolência de África. Pina Bausch, que é uma das maiores dançarinas contemporâneas, passou uma temporada da vida dela pesquisando essa malemolência para quebrar a dureza do balé, né? E se for pensar, sei lá, o grafite hoje é algo renomado também nas artes visuais. Posso pegar artistas aí que dão um banho, enfim, de renome. Beatriz Milhazes, por exemplo, ela é a artista visual mais bem paga do Brasil. Ela tem uma obra no metrô de Londres e em muitos outros lugares icônicos que só mesmo artistas tipo Frida Kahlo tinham, sabe? E ela é uma mulher preta, Qual é o nome dela? brasileira. Beatriz Milhazes. Milhazes é com Z. Vou até escrever aqui. Massa. Vou procurar sobre Mas ela aí, também. quando a gente pensa na literatura, a literatura a gente ainda se adequa a alguns padrões, pelo menos quando é a escrita, né? Quando é a literatura escrita, para poder entrar no mundo, no universo da literatura, né? A literatura é o lugar das artes onde a branquitude ficou ditando as regras ainda, né? Uhum. A gente se consagra pelo livro, né? Por um prêmio esse, aquele, uma escrita X, né? Que precisa ser entendida, que a gente tem o domínio da norma culta e tudo mais. Então, quando eu penso nessas mulheres como referência ao meu processo e tudo, eu penso como as mulheres que me tiraram do meu lugar de conforto mesmo em relação ao mundo, que eu já me tirava desse lugar, né? Já diria a Krishnamurti, não é sintoma de saúde se adequar a uma sociedade doente. Então, quanto mais vou questionando, e aí palavras, né? Estudar a palavra, dissecar a palavra, como a gente estava falando aqui de nortear, por exemplo, foi o que foi me dando tesão mesmo de escrever, de botar para fora, né? De pensar que não existe nada mais criativo do que você ser você mesmo. E aí a escrevivência. Uhum. Exatamente. Você falou, né? Pô, tá cortando. Agora tô. Tudo bem? Tô. Agora pode fazer a pergunta. A conexão da internet tá um pouquinho ruim, mas a conexão tá um pouquinho ruim, mas a gente vai se arrumando aqui da melhor forma. O pessoal tá falando que tá travando, mas assim, a internet que a gente faz o melhor que pode com o pouco que tem, né? É sobre as vivências também. Você estava falando, Bel, sobre essa ótica branca. Eu vou reformular um pouquinho o que eu estava falando. A própria Academia Brasileira de Letras, né, que é a ABL, o B de brasileiras, mas se fosse branco, não seria nenhuma contradição pela própria casa, né, que é um clube de amigos. Inclusive, havia uma campanha uns anos atrás para Conceição Evaristo entrar na Academia Brasileira de Letras, mas assim, é um rolê. Todo mundo que é indicado acaba sendo obrigado a oferecer uma série de jantares, né, milionários para o pessoal que já é da casa, uma espécie de comprar votos.
E a Conceição, ela sempre se negou a fazer essa barganha e por isso ela ainda não entrou, né? Apesar do movimento que teve na internet. E aí você falou vários outros segmentos artísticos, né? Expressões culturais, desde o passinho ao brega funk, ao samba, bossa nova, rap. E muito disso é cultura de preto, né? Coisa de preto. Só que exatamente por isso é marginalizado, né? A gente tem na história recente do Brasil dos últimos 100 anos a marginalização de todos esses segmentos. E em 2020 passinho, né? Com apresentações artísticas, né? Até antes da pandemia sendo impedidas pela polícia, né? Quando na verdade eram só meninos e meninas querendo dançar. E aí tem essas barreiras, que são barreiras não só de classe, mas raciais também. E são barreiras que atingem, inclusive, o mercado editorial. Porque você, como uma escritora, e eu queria que você falasse um pouquinho mais dos seus livros, assim, Sim. dos anos 60 até agora, a gente tem os dados levantados pela UNB e pela USP também, de que apenas 10% de toda a literatura lançada no Brasil são de autores negros e autoras negras. Você configura esse número, né? Dentro desses 10%. E apesar de toda a dificuldade, inclusive as duas editoras, né, o Letramento e a Castanha Mecânica são editoras independentes, né? O A que letramento, eu não acho que é independente. A Caixinha Mecânica, sim. uhum, Mas a letramento, eu acho que é maior. Acho que a letramento é maior. uhum. Pô, aí se você puder comentar um pouquinho pra gente sobre o mercado editorial, né, a dificuldade de publicar, de ter tão poucas autoras negras, né, publicando livros e, e a sua experiência com os seus dois livros também, né, com Lutar é Crime do ano passado e é que deu perdido na razão. São livros de poemas, são romances, são contos, para o pessoal que não conhece. Os dois são livros de poemas. É que deu perdido na razão, que é o da Castanha Mecânica. É um livro com poemas de amor. E Lutar é Crime é um livro de poesias combativas e também sobre autoconhecimento e tal, esse lugar de pesquisa mesmo, de mim mesma. E no caso, quando você publica por uma editora independente, é uma coisa muito mais íntima, né? Você tem um contato outro. O dono da caixa mecânica é Fred Caju, ele é daqui, é um cara preto, fez história. Então a gente brother, né? Mesmo nicho. Mas a editora Letramento, que é a que publicou Luta é Crime, é uma editora que ela é de Minas Gerais. A minha relação com ela é bem pessoal, né? A partir de um contrato, assim, né, X para que é padrão para os escritores, né, que são publicados por ela e quesito de retorno financeiro, vale a pena falar, é basicamente nenhum, assim. As editoras mais boazinhas dão 20% para o escritor. E eu publiquei como autora única esses dois livros, mas já participei de algumas antologias e já participei de uma antologia, Querem Nos Calar, poemas para serem lidos em voz alta, que ela foi publicada pela editora Planeta, que é uma editora maior ainda que a Letramento, essa sim, é uma Uhum, editora bem grande. E é isso, 20% para o escritor, e geralmente é 10 ou 15. Quando o negócio é muito bom, é 20. Eu lembro até que eu vi um. Eu gosto muito de Kino, o criador do Mafalda. uhum. Aí tem uma entrevista com ele que ele fala, perguntam para ele na entrevista: Você fez muito dinheiro com Mafalda? Aí ele dá uma risada assim, ele fala: As editoras fizeram muito dinheiro com Mafalda. Sim.
O Pedro Cardoso, que interpretava o Agostinho, né, na Grande Família, responde uma coisa muito parecida também quando perguntavam para ele se ele ficou rico fazendo o Agostinho. E aí ele responde que quem ficou rico com o Agostinho foi a Globo, né? Ele Uhum. continua tendo corre diário, a batalha do cotidiano. E assim, é uma lástima, né? Não dá para sobreviver no Brasil como através da própria produção, né, literária, né? E mas assim, para o pessoal que quiser comprar os seus livros, você recomenda algum site, alguma arroba? Quem quer Então, encontrar os livros encontra por onde? pode comprar comigo ainda. Eu estou Uhum. vendendo ambos. E aí, é que deu perdido na razão é 20 com frete e lutar é crime 30 com frete. É. Eu quero já pedir para você deixar separado um de cada, porque quando chegar aqui eu vou ler e vou fazer um vídeo para cada um lá no canal. Ai, que maravilha. E, olha, se você inclusive assim podendo aproveitar, né, da sua boa vontade e da sua pessoa aqui nessa live, a gente queria pedir para você dar uma palhinha, falar um poema à sua escolha. E o pessoal que está assistindo, se tiver alguma pergunta para fazer para Bel, fiquem à vontade, pode escrever aí nos comentários que a gente vai respondendo. A gente tem mais uns 10, 15 minutos de live até ela fechar. Mas aí fica à vontade, Bel. Seria uma honra. Vamos lá. Vou recitar aquela que tu me mandasse. Porque, nossa, ela é demais. Assim, para mim, ela é uma história, né? Eu tô contando uma história. E foi a primeira poesia que eu escrevi para recitar no slam. E sobre meus avós, né? Esse meu lugar de ser uma mulher negra que cresceu na classe média e a família toda é negra ou indígena. E mesmo assim, ficar num limbo sem se entender, porque todo mundo ao meu redor era branco, né? O meu pai, eu não sei se eu te falei, Messias, eu falo disso às vezes, quando me perguntam assim, mas o meu pai, porque eu vou perguntar, como é que chegou na classe média, né? Meu pai é de Bibiribe, minha mãe é de Realengo, e eu me tornei classe média alta, assim, classe média bem confortável. Meu pai, ele tem uma fobia social que não chega a ser autismo, mas é algo perto, tipo síndrome de Asperger. Ele é uma figura genial por natureza, assim. Meu pai, ele já vendeu cigarro naquela caixinha com chiclete e tal, já corre. Meu Deus do céu, que eu não imagino, já levou livro em sacola plástica. Mas ele é genial. E ele fez contabilidade, fez direito, fez música, se tornou auditor fiscal, advogado e professor universitário. E foi para fora da curva no 0,01% da meritocracia que chega nesse lugar. Muita conquista mesmo, muito corre mesmo. Meu pai é o grande exemplo da quebra do mito da meritocracia. Ele passou num concurso que é o Rio Branco com 19 anos. É o concurso mais concorrido. Não, foi com 19, não, 24. 24 anos. É o concurso mais concorrido do Brasil, assim, mais que medicina na USP. E ele passou no Rio Branco. E ele não pôde fazer, porque ele não tinha dinheiro para passagem, ele não tinha dinheiro para estadia. E essa coisa de auxílio tal, isenção de taxa, é coisa nova para o brasileiro. Então, assim, ele teve o mérito e não teve a chance porque não tinha dinheiro. Então, embora ele seja o exemplo que o Playboy gosta de usar, ele sempre foi contra essa ideia, sempre me ensinou que meritocracia é um lugar muito canalha, porque é basicamente dizer tudo bem se uma pessoa passar fome para estudar.
Ele disse: eu passei fome para estudar e eu não desejo isso para ninguém. E muito me espanta que as pessoas achem normal a gente desejar isso para os outros. Sim. Mas, bom, vamos lá, né? Antes que termine. Ouvi duas mocinhas brancas declamarem seu passado. Não filando fofoca de ônibus, mas em restaurante caro. Falavam dos méritos de seus ascendentes. Uma tinha um avô advogado, a outra um avô médico, que desbravou a Europa. Eu cheguei aqui de paraquedas. Vovô andava malandro pelo centro carioca, descalço, apelidado de macaco, preso 2 vezes sem nenhum crime de fato. Por 30 anos porteiro de edifício chique em Copacabana, recebia ordens de um seu Raimundo, Elias, preto e funcionário, só entra pelos fundos. Enquanto a lembrança de vovô ecoava, ainda escutava sobre a avó de fulana que aos 15 anos viajou para Miami. Meu peito ardeu de lembrar que vovó, desde os 9 anos de idade, limpava chão de madame. Todo tipo de humilhação e sofrimento só para os filhos estudar? Segundo Gilberto Freire, branca para casar, mulata para fuder e negra para trabalhar. Aprendi logo cedo que privilégio de branco rico não é só ter dinheiro, ser o mais bonito ou ter cara de doutor. É a sociedade ter mais empatia com a dor deles do que a nossa dor. Mário, assassinado no Ibura sem crime nenhum, para morrer desse jeito, alguma coisa ele fez, comentou o burguês. Seu crime? Nascer preto. E na periferia, como Rafael Braga, condenado a 11 anos de xadrez. Sabe o que ele não fez? Ter nascido filho de desembargadora. Podia portar 120 quilos de droga, K-47, metralhadora que estava solto no mundo. Mais um criminoso rico, rindo à toa. Vó, eu não esqueci, eu sei de onde eu vim. Mesmo classe média perguntam se sou empregada no prédio que moro. Lei Áurea é paia sem qualquer indenização. Atirados à barbárie, tínhamos senhor, ganhamos patrão, da senzala pros guetos. Da senzala para fora dos livros de história. Ficou na memória dos meus antepassados, não bisneto de senhor de engenho, mas de escravizados. Hoje, a áspera angústia do desencanto nos une, pois permanece impune o poder do capital. Ó Deus mercado, confesso-me um herege, individualismo não procede nessa mente marginal. Ó Deus mercado, queime-me na fogueira onde queimam as utopias. Respondo com sangue nos olhos, na boca a poesia e um foda-se para quem fala de meritocracia. Perfeita. É isto. Olha, é muito real, assim, e só, mais uma vez, remete às escrevivências que a Conceição falou, né? Você fala sobre o Rafael Braga, e assim, se ele tivesse sido filho de desembargadora, ou talvez nem para tanto, se ele fosse apenas um vizinho ali da família Bolsonaro, vivendo na Vivenda das Barras, né? Talvez ele não tivesse sido preso, muito pelo contrário, tivesse pego tuberculose, que foi por isso que ele acabou saindo da prisão e hoje está em prisão domiciliar com uma tornozeleira, porque pegou uma tuberculose, porque foi condenado a 11 anos por um crime que não cometeu, né? Ou a não ser que ser negro e pobre seja crime no Brasil, assim, e apesar de não estar nos autos da lei, está nos autos da realidade, né? E assim, acho que essa poesia ela é muito cortante. Você é uma pessoa tem a espada de 2 gumes saindo pela boca, sabe? E assim, atravessa a alma da gente e tá de parabéns. Eu amo esse poema, assim. Obrigada. A,
Aí, então, deixa eu ver. Algumas pessoas falaram aqui, chamaram de sensacional, bravo, maravilhosa, tudo verdade. A Micaela disse que é sua fã, que ama suas poesias. E ela disse que na casa dela é um pouco do que você falou da sua casa também. E que ela tem uma filha negra, ela não é negra, né, pelo que eu entendi aqui dos comentários, e que essa menina de 8 anos, ela se cobra muito por ser negra e acha que ninguém gosta dela, não se acha bonita, e a Micaela falou que fica sempre conversando com ela o quanto ela é linda. Então eu queria deixar a recomendação para a Micaela, né, e para a filha dela os seus poemas, a própria Conceição Evaristo, e se você tiver também alguma recomendação para deixar para Micaele e a sua filha. Uhum. Micaele, bota essas referências para ela saber onde se espelhar também, se enxergar em qualquer profissão, se enxergar linda, se enxergar grande, porque a gente merece, a gente precisa. O normal tem que ser o bem viver. E a mulher preta precisa do bem viver como reparação histórica. Então, vá-se embora, catar as referências e falar sempre de racismo, Isso. empoderamento. A gente estava conversando um pouquinho, né, Bel, antes da live começar, que nós dois torcemos para o time mais querido, com as três cores mais bonitas do Ah, mundo. Inclusive, estou aqui sim! com a camisa do Santa Cruz. E assim, é uma contradição dentro de mim. Você pode falar um pouquinho no tempo que a gente tem para finalizar também, porque assim, é difícil, né? A gente está comemorando 2 gols de Pipico na coisa, ao mesmo tempo em que a gente chega aos 80 mil mortos no Brasil. E aí o futebol vem seguindo, né, uma série de decisões erradas que vem sendo tomadas, né, desde o início da quarentena, ou disso que a gente chamou de quarentena no Brasil. Então, né, o refreamento, né, das normas de distanciamento social, assim, a gente tem, desde que a quarentena começou, transporte público superlotado, com trabalhadores atravessando a cidade para pegar doenças e levar para as suas comunidades, para as suas famílias. Foi assim que a gente teve o primeiro óbito, né, no Rio de Janeiro, que foi de uma empregada doméstica que tinha pego o Covid da sua patroa que tinha vindo da Itália. E, Meu assim, Deus. a gente tem o caso emblemático também, faz pouco mais de um mês, que o menino Miguel, né, morreu por cair lá do prédio lá das Torres Gêmeas no Recife, porque, Meu sim, era uma morte que não precisava ter acontecido, porque Mirth, sua mãe, não tinha que estar trabalhando, né, passeando com um cachorro da Sari Cortez durante uma pandemia. Ela devia ter seus direitos trabalhistas todos respeitados, mas, assim, falar em direito trabalhista e respeito no Brasil, assim, só se a gente tivesse vindo de Marte, né? Porque também não é uma coisa que vem sendo esfacelada a partir do coronavírus, assim, né? Reforma trabalhista, PEC da morte, enfim. E aí a gente tem essas violências todas cotidianamente e aí o futebol, assim, acaba seguindo o seu rumo, né? De todas essas outras violências do cotidiano. E a gente está aí, onde está hoje, são mais de 80 mil mortos, 2 milhões de casos confirmados. Assim, a live vai estar encerrando em 5 minutos, automaticamente. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, assim, agradecer imensamente a sua presença, foi enriquecedora, como eu sabia que ia ser, aposto que o pessoal gostou muito também. Quem quiser, quem chegou pelo caminho, vai poder acompanhar essa live, que vai ficar salva no IGTV, e posteriormente vou colocar ela também lá no canal, no Litera Negra. Pedir para todo mundo que não é inscrito se inscrever lá também, acompanhar a Bel, seguir ela lá, comprar os livros dela diretamente com ela, que já fortalece muito. E Bel, mais uma vez, muito obrigado. Faça suas considerações finais e fique à vontade também. Ah, quero agradecer também. Prazer para mim, uma honra. Acho incrível esse seu trabalho do Litera Negra, muito importante e assim, muito acessível, como tem que ser, como é de praxe, porque nós, pessoas pretas, e especialmente pessoas pretas que têm um convívio com o povo, que é povo, falam como povo.
E isso não poderia ser diferente aqui, né, nesse canal, nesse portal que é o Litera Negra. É sobre o rolê de Bel na literatura, né? Não é sobre a produção intelectual. Então, muito, muito, muita admiração pelo seu trabalho e muito obrigada. Obrigada a todo mundo que acompanhou também. E a gente é feito disso, né? Nosso trabalho artístico é feito principalmente das pessoas que chegam junto para fortalecer ele. Eu só agradeço. Uhum. Eu que agradeço, de verdade, sim. É uma honra não só ter você aqui nessa live, mas ter também você como amiga. Sim, eu aprendo muito com você. Sim, você é uma inspiração. Tá de parabéns, Obrigada. viu? E obrigado a todo mundo que chegou por aqui. Esse foi o Rolê de Belpoan na Literatura. E vida longa ao Rolê de Belpoan na Literatura. Obrigado a todo mundo, Ah, gente. Boa noite. Valeu, Bel. boa Foi um noite. prazer, Beijo. satisfação total. Beijo, valeu, gente. Boa noite.